Epístola aos Hebreus, capítulo de número 5. Como os irmãos já sabem, nós estamos fazendo um estudo expositivo de toda a carta. Nosso objetivo é fazer uma análise capítulo por capítulo, a cada semana um capítulo. Então hoje, o nosso alvo é refletirmos sobre o capítulo 5, sobre todo o capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10, depois, em os irmãos se assentando, permaneça com a Bíblia aberta neste capítulo, a fim de que possamos aprender um pouco mais sobre esta preciosa porção da Palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 1 a seguir diz: Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Pode se assentar, mantendo a sua Bíblia aberta. Graças a Deus, estamos aqui também com a projeção, vai ser extremamente importante para a nossa reflexão desta noite. Pois bem, irmãos, deixe-me recapitular. Eu penso que a maioria dos irmãos tem estado conosco desde o início desta série. Hoje é a quinta terça-feira consecutiva. A maioria, se não todos, sabem muito bem do que temos tratado ao longo das terças-feiras que temos aqui estado, mas se porventura alguém se esqueceu, chegou depois, está um pouco aí, vamos dizer assim, meio perdido da sequência dos assuntos, estamos tratando da epístola do autor desconhecido, o qual escreveu aos hebreus, crentes de origem judaica que se converteram a Cristo, que abandonaram o judaísmo, uma vez que entenderam pelas Escrituras e pela vida de Jesus, que Jesus de fato era o Messias de Deus, o enviado de Deus, o Salvador da humanidade. Todavia, alguns cristãos hebreus estavam sentindo-se pressionados a abandonarem a fé em Jesus e retornarem à sua vida pregressa, retornarem às práticas do judaísmo, aos quais eles viviam antes de se entregarem a Cristo. E o autor, ele tem a preocupação de deixar claro, através de várias evidências que são notórias, que são nítidas, que Jesus é a melhor escolha que o homem pode fazer. A melhor decisão que eles tomaram foi ter entregado as suas vidas a Cristo. E naturalmente, se a melhor decisão foi ter entregado a vida a Cristo, a pior decisão seria justamente abandonar Cristo
e voltar para trás. E aí então, trazendo todos os argumentos os quais ele tem à sua disposição, ele vem demonstrando que Jesus é melhor, é maior. Por exemplo, nós já vimos que Jesus é maior do que os anjos, capítulo 1. Nós já vimos que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior do que Josué, que Jesus tem uma mensagem maior, a dispensação que ele inaugura é muito mais excelente. Ou seja, Jesus é superior a tudo e a todos em qualquer quesito que se queira estabelecer como base de comparação. E uma frase que eu tenho repetido é: ainda que Jesus seja incomparável, mas usando o método pedagógico da comparação, fica claro que Jesus é superior a tudo e a todos. Chegando no capítulo 5, aliás, já no finzinho do capítulo 4, o autor agora vai abordar o tema da superioridade de Jesus no que tange ao sacerdócio. Ou seja, nós vamos refletir a partir de agora. Preciso da sua mente completamente capturada para este assunto, pois nós vamos tratar de mostrar, ou melhor, de apresentar aquilo que o autor mostra através de evidências acerca da superioridade do sacerdócio de Jesus. Para isso, a primeira coisa que o autor faz, quando eu digo autor, estou me referindo ao autor da epístola, a primeira coisa que ele faz é tratar, ainda que de forma resumida, as características do sacerdócio. Porque se nós estamos dizendo que o sacerdócio de Jesus é superior, é claro que para os hebreus, eles sabem muito bem do que se está tratando. Para eles é algo muito corriqueiro, o exercício do ministério sacerdotal faz parte da história de vida deles desde sempre. Mas talvez um ou outro leitor tenha dificuldade em compreender quais são os principais ofícios do exercício sacerdotal. De maneira que então, como disse, ele vai apresentar de forma resumida algumas características do sacerdócio. Então vamos lá, versículo 1. Ele diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, está assim, essa é a mesma tradução, porque todo sumo sacerdote, exatamente tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E ainda no versículo 2, pode projetar ali, o versículo 2 ele diz assim: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo, o sumo sacerdote, está rodeado de fraqueza. Então observe, ele está iniciando, informando que o sumo sacerdote, ou os sumos sacerdotes, claro, não simultaneamente, cada um exercia o sumo sacerdócio por sua vez, e ele está dizendo que estes têm como finalidade última representar os homens diante de Deus. Ele é alguém que é tomado, olha irmãos, não perca isso, versículo 1, eu quero dar esse destaque aqui, versículo 1, tomado dentre os homens, é alguém que é tirado do meio dos homens, escolhido entre os homens, eleito entre os homens, para representar os homens diante de Deus, ou seja, para ministrar a favor dos homens nas coisas que concernem a Deus. De que maneira? Oferecendo dons, a sua própria vocação, os sacrifícios estabelecidos por Deus, como expiação pelo pecado, ofertas pela culpa, de maneira que objetivava a manutenção da comunhão, da harmonia entre Deus e os homens. Então um homem era tirado do meio dos homens para representar os homens, dos quais ele foi tirado do meio, diante de Deus, exercendo o seu ofício de apresentar a Deus o seu dom,
os sacrifícios, as ofertas, a fim de que os homens recebam o favor divino, a fim de que Deus seja propício aos homens. Mas o que eu quero destacar está mais uma vez no versículo 2: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Outra tradução vai dizer ignorantes e fracos, no lugar de errados, aqueles que cometem erros, mas até mesmo trazendo do grego, do original, a expressão é esta: aqueles que erram por fraqueza, aqueles que erram porque não conseguem praticar o que é correto, e isto por fraqueza. Então ele é constituído a favor dos homens, e a ele é dado o ministério de ter ou de exercer de forma terna compaixão dos ignorantes, dos fracos ou errados, como ali está. Por que razão? Porque também ele mesmo, o próprio sumo sacerdote, está rodeado, está cercado, está tomado, está envolto em fraquezas. Então é um homem tirado do meio dos homens para interceder a favor dos homens. É alguém que vai ter compaixão dos fracos, porque ele mesmo é fraco. É alguém que vai demonstrar misericórdia àqueles que não possuem forças em si mesmo, porque ele também é alguém que em si mesmo não possui forças. Então o sacerdócio é o ministério, eu quero aqui tratar como o ministério da compaixão. O que é que Deus queria dos seus sacerdotes em relação aos homens a quem o sacerdote ministrava? Deus queria que fosse uma pessoa compassiva. Deus queria que fosse uma pessoa cheia de ternura. Por isso a expressão ternamente, não é? O versículo 2 diz assim, aliás, o versículo 2, possa compadecer-se ternamente. Então era uma pessoa, o desejo de Deus era que o sumo sacerdote fosse uma pessoa que executasse ternura e misericórdia. Por quê? Ora, Deus é misericordioso para conosco. Deus é terno para conosco, não é eterno, estou falando terno. Ele possui ternura, graciosidade, compaixão, misericórdia. E o desejo de Deus era que justamente os seus sacerdotes, aqueles que representam os homens diante dele, também fossem homens que demonstrassem, executassem o seu ministério baseados na ternura e na misericórdia. Ora, irmãos, isto aqui é para nós refletirmos. Eu estou aqui me alongando nessas primeiras expressões, porque basicamente todo o resto do capítulo vai girar justamente em torno desta dificuldade dos sumos sacerdotes terrenos em exercer os seus respectivos ministérios, envoltos em compaixão e misericórdia, que era a forma como Deus gostaria que eles exercessem os seus ministérios. E para isso nós vamos aqui lançar mão de alguns textos, para observarmos bem como é que Deus gostaria que os seus sacerdotes exercessem os seus ministérios. Alguém tem dúvida que Deus é misericordioso para conosco? Sim ou não? Alguém duvida da compaixão de Deus para conosco? É óbvio que não. E Deus gostaria que os seus sacerdotes fossem exatamente como Ele é. Pessoas compromissadas com a compaixão e com a misericórdia. Eu quero ler aqui dois textos. Eu vou começar pelo Evangelho de Mateus, vamos lá. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, o capítulo 18. Nós vamos falar alguma coisa aqui, nós vamos precisar dar uma caminhada pela Bíblia. Eu disse a vocês, aqueles que têm tido dificuldade, não deveria, mas enfim, tem tido dificuldade com o compromisso da leitura bíblica diária, devocional, pelo menos às terças-feiras à noite aqui, vai dar uma boa caminhada pela Bíblia.
capítulo 18 do Evangelho escrito por Mateus, a partir do versículo de número 23, Mateus 18, 23, a parábola do credor. Como é que está aí na sua Bíblia? Credor incompassivo. O que é alguém incompassivo? É alguém que não tem compaixão. Compassivo é quem tem compaixão. Incompassivo é quem não possui compaixão. Então temos aqui uma parábola que trata de uma pessoa que não possuía compaixão. Por isso o reino dos céus, versículo 23, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, isso aqui é uma fortuna. Esta expressão aqui é para dar a ideia de um valor elevadíssimo, quase que impossível de ser pago. Para que se tenha ideia, sempre que se trata da expressão talento, é muito utilizado para tratar-se do peso do ouro. Um talento de ouro tem aproximadamente 35 quilos de ouro. Alguém sabe me dizer quanto que vale o grama do ouro? Já é uma fortuna. 35 quilos de ouro é um talento. 10.000 vezes 35 quilos de ouro, são toneladas de ouro. Imagina alguém que deve isso ao rei. Para você pensar aí, é mais ou menos o que ele está dizendo, devia isso, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Olha, ia vender ele, ia vender a mulher, ia vender os filhos, para tentar abater uma parte da dívida. Olha o valor da dívida. A parábola é para que a gente tenha uma ideia. Então o que ele fez? Aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Haja comigo de misericórdia, tenha compaixão, seja generoso. Então o senhor daquele servo, movido de quê? Íntima compaixão, conseguiu tocar lá no fundo, lá no íntimo, a compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. A proposta do servo é: te pagarei, mas olha a compaixão do Senhor, solta ele, não me deve mais nada, a dívida não existe mais, pode liberá-lo. Aquele homem foi liberado. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, alguém que servia junto com ele, um conservo. Este lhe devia 100 dinheiros, um valor muito pequeno, muito ínfimo, irrisório, comparado então com 10.000 talentos. Irmão, é como você comparar aí, eu não conseguiria aqui estabelecer essa comparação, mas você está algo de altíssimo valor com os trocados, coisa que você usa de troco para comprar bala. É o que o outro devia, porém a situação do outro era delicada, não tinha como pagar, apesar de ser só 100, mas lançando mão dele, versículo 28, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, fez a mesma coisa, prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, o mesmo rogo: seja generoso para comigo, a mesma promessa, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, olha uma coisa que provoca indignação naquele senhor, é o fato de que o seu servo não se comportou com o conservo da mesma maneira que o rei ou o senhor se comportou com ele. Ele ficou indignado e entregou aos atormentadores,
até que pagasse tudo o que devia, mas como era impossível pagar, os atormentadores aqui é a representação de juízo eterno, juízo final, condenação eterna. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se nós não formos capazes de exercer um ministério com misericórdia, nós também não teremos mais direito a sermos alvos da misericórdia de Deus. O que é que ele fazia com os sumos sacerdotes? Ele fazia com que os sumos sacerdotes fossem misericordiosos e compassivos, porque Deus é misericordioso e compassivo. Os representantes de Deus, o mesmo representante dos homens diante de Deus, tinham que demonstrar um caráter semelhante ao caráter de Deus, misericórdia e compaixão. Se não, ainda vamos a outro texto. Eu quero ainda mostrar a vocês o texto da epístola de Tiago. Olha que coisa tremenda, irmão. Tiago, capítulo 2. Manuseie aí a sua Bíblia. Tiago, capítulo 2. Deixe-me ver, para contextualizar, eu vou a partir do versículo 8. Tiago está falando aqui sobre o perigo da acepção de pessoas, de fazer diferenciação entre um e outro, preferir a um em detrimento do outro. E aí o versículo 8 diz assim: todavia se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, não é uma lei imaginária, não, se quiser cumprir conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, eu gosto desse, não gosto daquele, eu vou com a cara desse, não vou com a cara daquele, esse aqui vai para o céu, esse aqui, se depender de mim, já devia estar dentro do inferno faz tempo. Se faz acepção de pessoas, comete pecado, e sois redarguidos pela lei, como transgressor da lei. Simples fato de fazer distinção entre um e outro, preferir um em detrimento do outro, dar mais atenção a um do que a outro, querer bem a um e não querer bem a outro, achar que um é melhor do que o outro, mais crente, mais santo, etc., já lhe faz réu diante da lei, já lhe faz reprovável diante da lei. Por quê? Versículo 10: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Puxa vida, guarda toda a lei, não faz isso, 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 faz isso, guarda toda a lei, mas tropeçou num ponto, se torna culpado de todos. 11: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Do que adianta? Não pratico esse erro, mas pratico o erro, o outro, de nada adianta. Versículo 12: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Agora olha que coisa extraordinária, o versículo 13. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos em voz de coro. 13, 1, 2, 3. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo será sem misericórdia sobre quem? Sobre aquele que não exerceu misericórdia. Nós gostamos de ser alvos da misericórdia, mas se nós não exercitarmos sobre os outros misericórdia, quando Deus nos julgar, o juízo será sem. E você acha que se alguém for julgado por Deus sem misericórdia, consegue ser aprovado? Se alguém for julgado por Deus a ferro e fogo, sem a misericórdia, consegue ser aprovado? Só tem um jeito de sermos aprovados diante de Deus: se Deus tiver misericórdia de nós. E só seremos alvos da misericórdia de Deus se formos misericordiosos uns com os outros. Glória a Deus, aleluia. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. O sumo sacerdote era alguém que era tomado dentre os homens
constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, oferecendo dons e sacrifícios, e alguém que pudesse compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, ou seja, daqueles que pecam por ignorância, ou daqueles que pecam por fraqueza, ou irmão Márcio, e aqueles que pecam por rebeldia. Os que pecam por rebeldia são alvos do juízo, mas os que pecam por ignorância e os que pecam por fraqueza devem ser alvos da compaixão e da misericórdia. Temos que ter discernimento no trato. Um rebelde, o que é um rebelde? É alguém que sabe que está fazendo errado, quer continuar fazendo errado, tem prazer no erro e não se importa em fazer o que é certo, está nem aí para a vontade de Deus, para a lei de Deus, para a palavra de Deus. Este é rebelde, é alguém que é transgressor, é alguém que tem prazer em ir contra. Sobre este não tem como exercer misericórdia, mas a misericórdia é para aqueles que pecam por ignorância. Porque pecou, não sabia que era pecado, foi ignorante, errou. Misericórdia. Quem deve ser alvo da misericórdia? Os fracos. Eles lutam para estar de pé, mas fraquejam. Discernimento espiritual. Não há prazer na fraqueza dele, não há prazer no erro dele. Ele não se satisfaz com o pecado, mas ele não tem força. Então ele precisa ser alvo da misericórdia, da ajuda, da intercessão, da oração, do estender da mão, do caminhar junto. O rebelde é diferente. Os sumos sacerdotes tinham que ministrar aos fracos, aos errados, aos ignorantes. Por quê? Porque ele também está rodeado de fraqueza. E aí é que entra o pior, que é a hipocrisia de alguém que está cercado de fraqueza, está cercado de erro, está envolvido em pecado e não quer exercitar misericórdia para com o outro. Ele quer ser alvo da misericórdia. Não, Deus me entende, Deus sabe que eu sou assim, mas não quer exercitar misericórdia para com o outro. É mais ou menos como o Davi. Lembra do Davi? Cometeu um adultério, cometeu um homicídio, mas quando foram levar a ele um caso, que na verdade era apenas hipotético para fazê-lo despertar o seu senso de justiça, que seria aplicado sobre si mesmo, quando levaram a ele um caso de alguém que roubou uma ovelhinha, ele dá um pulo e diz: tem que morrer. Então eu posso cometer adultério e homicídio, mas alguém roubou a ovelhinha, tem que matar ele agora. Essa pessoa é você, Davi. Sou eu? Então misericórdia. É esta hipocrisia que é condenada. Irmãos, quantos sacerdotes, agora me refiro sim a líderes, pastores, líderes espirituais, que mandaram aos montes para o inferno, porque exigiram deles coisas que ele mesmo não praticava. Cobravam do povo aquilo que eles não faziam. Ora, não foi esta a razão das muitas batalhas travadas entre Jesus e os fariseus? Jesus dizia: vocês pedem que o povo faça aquilo que vocês não estão dispostos a fazer, vocês não entram no céu e impedem a eles de entrarem, vocês querem colocar sobre eles um fardo que nem com um único dedo vocês estão dispostos a movê-lo. Hipócritas e pecadores. E por isso Jesus disse a eles: vocês são réus do inferno. Ora, mas já somos réus do inferno? Como assim? Vocês não exercem misericórdia, também não terão misericórdia. Vocês não tratam misericordiosamente, vocês também não alcançarão a misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Só eles, só os misericordiosos alcançarão misericórdia. E o que tudo isso tem a ver? Contexto. Vamos lembrar do contexto. Vamos voltar no capítulo 4 ainda da Epístola aos Hebreus. Vamos voltar no versículo 14. Por que eu estou criticando a falta de compaixão dos sacerdotes humanos?
E eu estou batendo na tecla, irmão, que hipocrisia. Homem cercado de fraqueza, não tendo compaixão da fraqueza alheia. Homem cercado de erro, não tendo a capacidade de estender a mão para o erro alheio. Agora olha o que diz os versículos 14 e 15 do capítulo 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas, irmãos, o único que não pecou tem compaixão de quem peca. Como é que quem peca não quer ter compaixão de quem peca? Aleluia! O único que não pecou se compadece de quem peca. E nós, pecadores, não queremos ter compaixão dos outros pecadores. É esta contradição que está sendo aqui colocada pelo autor. Ele termina o capítulo 4 falando do grande sumo sacerdote Jesus. Nós não temos um que não possa compadecer-se, porque ele está dizendo assim: porque os que temos aqui humanos não têm exercido compaixão. Quem era o sumo sacerdote da época de Jesus? Anás? Caifás? Que fizeram uma conspiração para matar um inocente, transgrediram a lei de Deus para matar alguém que estava sendo uma espécie de atrapalho para as suas tramóias, os seus erros, os seus enganos, as suas farsas. Jesus foi levado à cruz, é claro, propósito eterno, divino, estabelecido desde a fundação do mundo, mas olhando através de uma ótica terrena, através de uma conspiração da liderança religiosa, sumos sacerdotes conspirando para matar o único que palmilhou o terreno terrestre e foi até o céu sem pecado. Foi alvo da falta de compaixão dos sumos sacerdotes humanos, mas ele está no céu, o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, e ele se compadece de nós, ele entende a nossa fraqueza e ele nos ajuda em tempo oportuno. É por isso que o verso 16 diz: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o que, irmão? O que? Misericórdia. Aleluia. Achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aí eu volto, melhor dizendo, a este contraponto, os versículos 1 e 2, do que ele diz sobre a falta de compaixão dos sacerdotes terrenos. Ainda no versículo 3 ele diz assim: por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer o quê? Aliás, a regra, eu não ia falar não, mas a regra é essa. Vamos lá em Levítico. A regra é essa. Levítico capítulo de número 2, lá no início da Bíblia, o terceiro livro. Levítico capítulo de número 2, perdão, 4, capítulo 4, capítulo de número 4, que na verdade você vai vindo aí em Levíticos. O primeiro capítulo fala da consagração pessoal, os holocaustos. O 2, a consagração dos bens, são as ofertas de manjares. O 3, o sacrifício de paz ou ação de graça, que trata da comunhão com Deus. O capítulo 4 vai tratar agora dos sacrifícios para obter perdão, misericórdia. Versículo 2 fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma alma pecar por erro, olha aí, contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, agora olha o 3,
Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. E aí vai dar a regra aqui, como ele fará, ele vai entrar, ele vai apresentar o novilho, a porta, etc, etc. Aí a partir do versículo 13 vai falar sobre a oferta pelo pecado do povo, mas sempre começa com a oferta pelo pecado do sumo sacerdote. Primeiro ele oferece a oferta pelo seu pecado, para depois ele poder oferecer a oferta pelo pecado do povo. Ele era alguém rodeado de fraqueza, ele era alguém rodeado de falha. E como é que alguém com essas características não vai exercer compaixão do outro? É como Isaías. Vocês lembram do chamado de Isaías, capítulo 6? Vocês observam o que ele diz quando confessa o seu pecado a Deus? Ele diz assim: eu sou um homem de o quê? Lábios impuros, e habito aonde? No meio de um povo. Você percebeu que ele acabou de dizer? O pecado que o povo pratica é o pecado que eu pratico. O povo tem lábio impuro, eu tenho impuro lábio, ou vice-versa, o povo tem impuro lábio, eu tenho lábio impuro. Como é que eu vou chamar alguém ao arrependimento se eu faço a mesma coisa que eles? Como é que eu vou tratar do erro de alguém se eu cometo o mesmo erro? Qual foi a solução? Mas um serafim voou na direção dele com a brasa viva tirada do altar com uma tenaz e tocou aonde? Na boca. Aí disse: isto tocou o teu lábio, o teu pecado foi tirado e a tua iniquidade removida. Agora você pode pregar, porque primeiro eu tratei você. Agora você tem autoridade de ministrar diante do povo. Compaixão é entendermos que as nossas fraquezas, ou a fraqueza alheia, o erro alheio, merece a misericórdia, porque nós também somos carentes da misericórdia de Deus. Irmão, não me interprete mal, e eu vou explicar isso melhor no decorrer da nossa exposição de hoje. Estou aqui, não estou falando de salvo-conduto para pecado, não estou falando de passar a mão sobre o pecado, não estou falando de fazer vista grossa para pecado, não estou falando de ser condescendente com o pecado, aplaudir pecado, divulgar pecado. Tem gente até que posta na rede social pecado. Não estou falando de nada disso. A gente tratou aqui de pecado por ignorância e pecado por fraqueza. Você identifica o discernimento espiritual de alguém que quer acertar, mas por fraqueza erra, se entristece, se quebranta, chora, pede ajuda. Esse deve ser alvo da nossa misericórdia. Agora, quem brinca com a santidade de Deus, quem zomba das coisas de Deus, quem peca por rebeldia, é diferente. É diferente. Estamos tratando aqui de exercer misericórdia sobre aqueles que erram por ignorância ou por fraqueza. E aí agora uma outra característica do sacerdote, nos versículos 4, 5 e 6, vamos lá. Primeira característica de que tratei é: o sumo sacerdote deve ser alguém que exerce compaixão. O sumo sacerdote deve ser alguém que tenha misericórdia. O sumo sacerdote é alguém que deve ter consciência do seu erro e por isso ter piedade do erro alheio. Mas o autor diz que Jesus, embora não tenha erro, embora não tenha pecado, mas é capaz de ter misericórdia das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, como nós somos tentados. Ele não pecou, mas ele entende as nossas fraquezas e é capaz de se compadecer de nós e nos oferecer ajuda em tempo oportuno. Agora, a segunda característica do sumo sacerdote, versículos 4, 5 e 6: e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por quem? Por Deus. Aí ele dá o exemplo do primeiro sumo sacerdote segundo a ordem levítica, Arão. Ninguém pode tomar para si essa honra. Ninguém pode comprar, infelizmente até hoje compra, né? Compra o direito de ser sumo sacerdote.
Ninguém pode se colocar na condição, se auto-ungir. De vez em quando aparecem uns vídeos do camarada, sobe membro para o monte com uma lata de óleo de todo tamanho, toma banho de óleo, quando desce, desce apóstolo. Quem foi que te consagrou? Eu lá em cima e tal. E ele toma para si essa honra, ele mesmo se consagra, se coloca, se põe, se faz, se mete aonde não deveria. Mas o texto diz: não, ninguém deve tomar essa honra para si, mas deve ser chamado por Deus. O sumo sacerdote é alguém que é escolhido, eleito, ordenado por Deus. Por que isso? Olha os versículos 5 e 6, agora vai falar de Cristo. Assim também Cristo. Primeiro no 4 ele diz: ninguém toma essa honra senão que foi chamado por Deus, como Arão, o maior sumo sacerdote terreno da ordem levítica. Aí no 5 ele diz: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, aleluia, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. O sumo sacerdote não é alguém que se faz, o sumo sacerdote não é alguém que se honra, o sumo sacerdote não é alguém que se apresenta para angariar honra, mérito, aplauso, holofote para si, mas o sumo sacerdote é alguém que é chamado por Deus para glorificar a Deus, para interceder pelos homens diante de Deus, para exaltar a santidade de Deus, para magnificar a majestade de Deus. E aí ele usa o exemplo de Cristo. Cristo não glorificou a si mesmo para se fazer, não, mas ele glorificou aquele que disse dele, ou seja, o Pai, que disse dele: tu és meu filho, hoje te gerei. Glória a Deus, aleluia. O ofício sacerdotal consiste em glorificar a Deus e não a si mesmo. Os sumos sacerdotes não são pessoas que devem ter em mente o desejo por grandeza, não deve abrigar no coração a vaidade de querer se apresentar como sendo melhor ou maior do que alguém, só pelo fato de ter visibilidade, como eu aqui estou tendo visibilidade por ser um sacerdote. Se fôssemos tratar assim, não é exatamente esse o ofício do pastor, mas comparativamente à antiga aliança, para ficar de fácil entendimento, pessoas que ministram no altar, naturalmente têm mais visibilidade, mas eles não devem usar desta visibilidade para trazerem honra para si, mas aproveitarem essa oportunidade para levar o povo a glorificar aquele que o chamou. Como João Batista, que a multidão ia até ele no deserto, e o que é que ele fazia? Qual era o ministério de João Batista? A multidão ia para vê-lo, e ele só fazia isso: olha para o Cordeiro de Deus, olha o Cordeiro de Deus, olha o Cordeiro de Deus, olha o Cordeiro de Deus. Alguém chegou para João Batista e disse: João, o seu ministério está errado, você só aponta para o Cordeiro, olha só o que deu, todo mundo está te abandonando para seguir o Cordeiro. João diz: está errado não, está dando é certo, importa que ele cresça mais e que eu diminua. Eu fui chamado para engrandecer a ele, para exaltar a ele. Quanto mais ele cresce e quanto mais eu diminuo, mais eu estou cumprindo o meu chamado. Lamando e calabachuribicandarabaia. A todos que estão aqui, a todos que nos assistem pelo vídeo, que têm acompanhado essas ministrações, eu sinto a graça de Deus para dizer isso que eu estou lhe dizendo. Cuidado para não tocar na glória de Deus. Se Deus está te dando visibilidade, se Deus está te colocando em posição de destaque, se Deus tem te honrado na terra, use tudo isso para glorificar aquele que te chamou, para exaltar aquele que te elegeu. Você é um privilegiado.
para glorificar a Deus. Você vai entender, irmão, o nível que Jesus teve que descer para glorificar o Pai. Você vai entender aqui, observe, versículo 5 diz: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Para glorificar o Pai como um sacerdote, para poder ter o direito de ser chamado de sumo sacerdote, ou como nós lemos no versículo 14 do capítulo 4, visto que temos um grande sumo sacerdote. Mas para poder ser um sumo sacerdote, ou um grande sumo sacerdote, por favor, volte no versículo 1, o capítulo 5 aqui. Porque todo sumo sacerdote é tomado de onde? De onde? Para Jesus ser sumo sacerdote, ele tinha que ser homem. Para ele glorificar o Pai como sumo sacerdote, aí entra o processo da humilhação. Filipenses capítulo 2, vamos lá. Filipenses capítulo, estamos falando de honrar aquele que nos chamou. E agora eu aplico a toda a igreja, porque segundo Pedro, não a segunda epístola de Pedro, mas de acordo com Pedro, vós sois sacerdócio. Nós somos sacerdócio. Olha o capítulo 2 de Filipenses. Para contextualizar, eu gosto de contextualizar, eu não gosto de ficar fora do contexto, porque senão parece que é invenção minha. Eu gosto de contextualizar. Por isso eu vou retroceder ao versículo 3, porque olha o assunto, está justamente dentro do que estamos falando. Nada façais por contenda, nada façais por vanglória. O que é uma vanglória? É uma glória vã. Vanglória é uma glória passageira. Vanglória é uma glória efêmera. Se eu lhe perguntar, você é capaz de dizer rapidamente aí 10 nomes de pregadores e cantores que tiveram o seu momento de glória, de fama, de aplauso, e hoje nem crentes são? Foram os top 10 dos mais tocados, mais vendidos, os mais acessados, os mais convidados, o maior cachê, a maior oferta, e hoje nem crentes são. A glória vã passou, acabou. Eles trocaram a glória eterna pela glória terrena, venderam a alma, deixaram de glorificar a Deus para atrair a glória para si, e hoje estão aonde? Caídos. Alguns, pela misericórdia, ainda estão de pé, mas muitos caídos. Por quê? Porque fizeram por vanglória. Mas nada façais por contenda ou por vanglória, mas devemos fazer por humildade, cada um considerando os outros de que maneira? Superior a si mesmo. Então eu estou daqui, pastor Celso é superior a mim, Felipe é superior a mim, presbítero Ronaldo é superior a mim, cooperador Arnaldo superior a mim. Eu não posso achar que eu sou superior a ninguém, que eu sou melhor do que ninguém, que eu sou maior do que ninguém, que eu sou mais santo, mais inteligente, mas seja lá o que for. Não, está errado. Eu tenho que considerar os outros como superiores a mim. Mas não atente cada um para o que é propriamente seu. Não olhar para si mesmo, não em si mesmar. A vaidade, o orgulho, a avareza, não é fazer com que o mundo gire em torno de si mesmo, não, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo, mas você está falando aí porque eu não posso fazer as coisas por contenda, vanglória, mas tenho que fazer por humildade, considerar os outros superiores a mim. Eu não devo pensar no que é meu, mas devo pensar no que é dos outros. Mas me dê um exemplo aí.
Então vai lá o exemplo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E o que é que ele fez, Paulo? Aniquilou-se, esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmão, isso aqui é o mais fundo da humilhação. Deus se fazer homem, isto chama-se humilhação. Claro que a gente não consegue conceber, já nascemos homens, somos homens, estou falando de humanidade, não gênero, homem e mulher, estou falando de humanidade, somos homens, seres humanos, não conseguimos conceber. Agora, irmãos, se eu pudesse aqui fazer uma comparação, um homem virar um rato é menos humilhante do que Deus virar homem. Deus virar homem, o eterno fica preso ao tempo, o onipotente ter que agir em submissão, o Senhor do universo se fazendo servo. Isto é humilhação, isto é humilhação. E para que ele faz isso? Porque ele se torna semelhante aos homens. Se não bastasse isso, o versículo 8 diz que quando ele se acha na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Que tipo de morte? A mais humilhante da época: morte de cruz. Morte de cruz. Humilhou-se, se fazendo homem, para poder, pode voltar lá em Hebreus capítulo 5, para poder ser um sumo sacerdote tomado de entre os homens. Com qual objetivo? Com o objetivo de fazer intercessão pelos homens diante de Deus. E nós vamos ver aqui algumas intercessões. O tempo não dá, irmãos. O assunto é lindo, é extraordinário, mexe com a minha alma. Só em casa, lendo, anotando, sabendo de antemão o que eu ia dizer, já ficava com a alma trêmula de alegria, de gozo, de satisfação espiritual. O assunto é profundo, extraordinário demais. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 7, o qual, falando de Jesus, falando da sua humilhação, falando da sua humanidade, para poder ser um sumo sacerdote, um representante dos homens, se fez homem para poder representar os homens diante de Deus. Como Deus, ele só poderia representar a Deus diante dos homens. Para representar os homens diante de Deus, necessário era que ele se fizesse homem, e ele se faz. E aí o versículo 7 diz assim: o qual nos dias da sua carne, ou seja, humanidade, no tempo da sua encarnação, no seu ministério terreno, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações, súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Irmãos, a profundidade desse versículo aqui está falando da intercessão de Jesus. Ele se faz sumo sacerdote e pode interceder por nós. O autor poderia citar aqui vários exemplos de intercessão de Jesus. A oração sacerdotal, seria lindo se o tempo permitisse eu tratar aqui do capítulo 17 de João. A oração sacerdotal de Jesus, que oração extraordinária. Fica de lição de casa, irmão, leia em casa, sinta lá a graça, a presença de Deus, fale em língua, lendo esse texto em casa, João 17, por quê? Porque Jesus, quando Ele está entre nós, a oração dele o tempo todo é uma oração de nós, que o Senhor venha fazê-los, que o Senhor os faça um em nós, para que Ele esteja conosco. Não tem isso de eu, irmão, com Jesus é tudo nós. Ele se faz homem, está lá diante do Pai. Pai, que nós estejamos contigo, que nós possamos reinar, que nós venhamos a subir, nós, com Ele tudo é nós. Mas olha o exemplo que o autor traz no capítulo 7, ele diz que Jesus chega a interceder com grande clamor, lágrimas, orações,
súplicas. A quem ele dirige tudo isso? Aquele que o podia livrar da morte, é claro, a Deus. Está oferecendo tudo isso a Deus. E aí o texto diz assim, que ele foi ouvido. Quanto ao que temia, ele apresenta um temor, e ele é ouvido na intercessão, e ele é atendido. Ele é atendido. Sabe que oração é essa? Vamos lá em Mateus capítulo 26. O temor do filho. Que temor é este? Afinal de contas, o que o filho temia? E ele orou, e o pai atendeu a sua oração, ouviu a sua oração, mediante aquilo que ele temia. Mateus capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu pergunto, o pai passou de Jesus o cálice? Não. Por que o pai não passou de Jesus o cálice? Porque o fato de Jesus tomar o cálice era a vontade do pai. Sim ou não? Sim. Jesus orou: pai, se possível, passa de mim este cálice. Isto é um pedido. O outro pedido é: todavia, faça-se a sua vontade. E é o que prevaleceu? A vontade? Sabe o que Jesus temia? Que prevalecesse a dele e não a do pai. Paulo, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor, lágrima, suou sangue, oração, súplica, ao que podia o livrar da morte. Foi ouvido! Foi ouvido, o texto diz: ele foi ouvido, ele foi atendido. Quanto ao que temia, nós sabemos o que aconteceu. O que aconteceu? Prevaleceu a vontade do Pai. Então o que é que ele temia? Ele temia que a vontade do Pai não se cumprisse na vida dele. Eis o maior temor do filho: viver uma vida aqui na terra e no final não ver a vontade do Pai se cumprindo na vida dele. Qual é o seu temor? Qual é o seu temor? Este é o exemplo de obediência. Olha os versículos 8 e 9. Ainda que era filho, poderia se valer da prerrogativa, né? O apóstolo Paulo diz lá aos Filipenses: mesmo existindo na forma de Deus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve, irmão, vou usar um termo aqui, colher de chá, não teve moleza, não. Mesmo sendo filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E por que você acha que deve ser aliviado para mim e para você? Olha o 9: sendo ele consumado, aí sim veio a ser a causa de eterna salvação. Para quem? Para todos. Ele obedeceu ao Pai, sim ou não? Então ele pode exigir obediência a ele. Ele é o exemplo. Assim como eu obedeci ao Pai. Vocês querem ser salvos? Para garantir a vossa salvação, eu tive que obedecer ao Pai. Para vocês se manterem salvos, obedeçam ao Filho. Obedeçam ao Filho. Aí chega a segunda parte do capítulo 5. Eu tenho 10 minutos para encerrar, mas esta parte aqui é a parte que eu intitulei, do versículo 11 até o final. Eu intitulei aqui na minha separação: a frustração do autor da epístola. Do versículo 11 em diante, nós temos aqui a revelação da frustração do autor da epístola. Por quê? Porque olha o que ele diz no versículo 11:
Ele estava falando sobre o sacerdócio de Cristo, a sua grandeza, a sua imensidão, a sua suficiência, a sua majestade. Ele traz um texto daqui, um texto de lá, e vai comparando, e fala da humilhação, e fala da obediência, e ele diz assim, do qual muito temos que dizer. Em outras palavras, eu poderia falar muito mais, eu poderia ir muito mais fundo, eu poderia ir numa dimensão muito mais elevada, eu poderia dizer coisas de difícil interpretação. O autor está dizendo, eu poderia, mas porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, ele está dizendo, eu poderia, mas não vale a pena, porque vocês são negligentes para ouvir. Esta palavra negligente eu fui buscar no original e fiquei surpreso. A palavra negligente no original grego significa preguiçosos quando se trata das coisas de Deus. Desinteressados, está lá, você pega o termo original, negligente, preguiçosos, desinteressados, apáticos para as coisas de Deus. E aí entra a frustração do autor. Ele diz, eu poderia, e eu até acrescento da minha parte, ele gostaria, porque ele está numa dimensão aqui que ele queria ir além, mas ele entende que não dá para ir além. Por quê? Porque ele está escrevendo para pessoas que são negligentes, são apáticos, são pessoas que são preguiçosas quando se trata de coisas espirituais. Olha só o que ele diz no versículo 12, irmão. O escritor vai concluir aqui no versículo 12 que os leitores são desinteressados pela palavra de Deus, a ponto dele fazer a seguinte analogia: vocês já deviam ser mestres pelo tempo. Ou seja, ele não está falando com pessoa que se converteu ontem, não está falando com pessoa que tem um mês de crente, não está falando para pessoas que têm um ano de crente. Na constatação dele, a estes a quem ele dirige a carta, já tem tanto tempo de caminhada, que não deveriam estar aprendendo, pelo contrário, deveriam estar ensinando, não deveriam estar ouvindo, deveriam estar de pé falando. Eles não deveriam estar sendo convencidos, mas eles deveriam estar saindo por aí convencendo a outros. Vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, mas ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. A decepção do escritor é evidente ao perceber que ele está escrevendo a pessoas que não valorizam o alimento sólido, a palavra, mas vive à base do leite. É triste a gente fazer a mesma constatação hoje, quase 2000 anos depois. As estatísticas mostram isso. Vou lhe dar algumas estatísticas que revelam que nos nossos dias a realidade é semelhante à dos dias da escrita desta carta. Primeira estatística, é comprovado, 90% dos crentes, eu disse 90% dos crentes, não leem a Bíblia diariamente. Talvez você esteja nessa estatística. Se alimenta do alimento da carne, mas não dá o mesmo valor ao alimento espiritual. – 95% dos crentes nunca leram a Bíblia toda. Para você isso pode ser normal, para mim é absurdo. 95%. Não estou falando de quem aceitou Jesus semana passada, estou falando de quem aceitou Jesus há um ano, estou falando de gente que é crente há 10, há 20, há 30, nunca leram a Bíblia toda. Ele tem a cara de pau de dizer, eu acredito na Bíblia toda, mas nunca leu ela. Eu acredito de Gênesis 1 a Apocalipse 20. Oh, que fé tremenda. Já leu isso? Não, não li não, mas eu acredito. A gente começou a leitura da Bíblia no início do ano. Hoje lemos Isaías 21 a 24. Estamos fornecendo a leitura diária com comentário. A gente se dedica. Não vou perguntar quem ainda está lendo. Aí a frustração. Eu poderia ir além. Eu poderia falar mais. Eu poderia, mas olha o que ele diz no versículo 13:
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é o quê? Menino. Está aí, ó. Não está experimentado na palavra. Você pega a palavra para ele, é menino, sai daqui aborrecido. Você confronta ele na palavra, ele fica 2 semanas sem vir na igreja. Você fala firme com ele o que está na palavra, ele não te dá a paz do Senhor no final. Aí pro WhatsApp te tem, falou isso, falou aquilo, acho que ele não deveria ter falado assim. Menino. Quando a palavra pega ele, menino. Você já ouviu alguém ter robustez física comendo uma vez por semana? Não. Quem come uma vez por semana sofre de inanição. Quem come uma vez por semana sofre de raquitismo, está à beira da morte, falência de nutrientes, falta-lhe vitaminas, não tem aquilo que é necessário para manter o corpo em pleno funcionamento. Mas os crentes, uma vez por semana, com o pastor dando aviãozinho, abre a boca. Não, mas a obrigação de ler a Bíblia é pastor mesmo, é pastor que tem que ler, é pastor que tem que ler e trazer para a gente. Ah, é? Não é obrigação de crente não? Tá bom. Versículo 14 para a gente encerrar. Mas o mantimento sólido é para quem? Sabe por que são perfeitos? Sabe por que o autor diz que eles são perfeitos? Os quais, em razão do quê? Sabe qual o costume? O costume de meditar nas escrituras diariamente o tornam pessoas perfeitas. A expressão perfeita significa maduras, amadurecidas, pessoas que já chegaram à estatura de conseguir discernir o certo, o errado, o bem, o mal, a vontade de Deus do que não é. O costume fez com que eles amadurecessem, crescessem, mas esses aqui não tinham costume. Quando recebe uma carta dessa, não entende nada. Aí o autor diz: eu queria falar mais, mas vamos voltar para o leite, porque os alimentos sólidos é para os perfeitos, e vocês ainda precisam de leite. Tem os sentidos, ele diz assim, em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O costume de ler a palavra, de meditar, de buscar, de se aprofundar, de clamar o Espírito Santo, a iluminação, a direção, esse costume, a gente gosta de falar dos costumes, vira e mexe, sou cobrado. Por que eu não prego costume? Eu prego toda terça-feira, irmão. Prego toda terça-feira a palavra, mas aí pela falta de maturidade na palavra, eu ainda tenho que falar com o crente: olha, não pode vestir essa roupinha não, essa sainha não pode não, esse adornozinho não pode, tem que tratar igual um menino. Por quê? Porque ele não vem aqui, ó. Aí o pastor Ben fala para ele, aqui ó, o que ele diz no versículo 12? Devendo já ser mestres pelo tempo, necessitais de que vos torne a ensinar quais serão os primeiros rudimentos. Tem que ficar lá, não dá para sair do primeiro rudimento. Volta e meia você tem que voltar lá no primeiro rudimento. Aí anda mais um passo para frente e dá 2 para trás, primeiro rudimento. Agora acho que a gente vai, não dá para ir não, volta de novo, primeiro rudimento. Tem que volta e meia ficar na mesma coisinha, mesma coisinha, mesma coisinha, mesma coisinha. Agora, quem é exercitado na palavra, não precisa do outro estar chamando a atenção, não precisa do outro estar dizendo o que é certo, o que é errado. Ele discerne. Não precisa ninguém dizer isso aqui pode fazer, isso aqui não pode. Não precisa, ele tem discernimento, ele tem costume, ele tem profundidade. Deus fala com ele consegue entender a voz de Deus, a palavra de Deus está claro diante dele pelo costume. Agora, quando não, o pastor tem que ficar nos rudimentos. Eis a frustração do autor da carta. O avião estava correndo na pista, pronto para decolar, aborta a decolagem. O povo não sabe voar, vamos ficar na terra mesmo. Pensa sobre isso. Eu reflito sobre isso. Meu Deus, eu estava refletindo outro dia. Paulo estava dizendo assim: eu fui ao terceiro céu e eu vi coisas que é o homem natural não é o quê? Não é lícito falar. Ele está dizendo para os crentes daquela igreja lá de Corinto: eu queria falar, mas infelizmente não é lícito eu falar isso para vocês. Sabe por que a gente não sabe o que Paulo viu no terceiro céu?
Porque ele não pôde registrar. Por que ele não pôde registrar? Porque o público para quem ele estava escrevendo eram pessoas naturais. O fato de ser natural impede de nós avançarmos na revelação de Deus. O fato de ser... E aí, irmãos, a gente tem que discernir o que é natural do que é sobrenatural. A pessoa que não cresce, porque ela está no processo, é menino, porque está dentro do processo de crescimento, e ainda está no estágio de menino, isso é natural. Agora tem aqueles que não crescem porque não querem crescer, isto é antinatural, e mais, pecado. Ela tem prazer em ficar na ignorância, e aí ela é o quê? Ela é a defensora da ignorância. Ela diz que ler muito a Bíblia deixa a pessoa louca, é crente, diz isso. Ela diz que estudar a palavra é pecado, tem gente que diz isso. Eu já fui num lugar que a pessoa disse que ia pregar, mas naquele dia Deus não deixou ela estudar a Bíblia. Eu virei as costas e fui embora. Falei, como é que é? Deus não deixou você ler a palavra dele? No dia que você ia pregar, irmão, eu ia e Deus não deixava, eu ia. Minha irmã, para de mentira nesse púlpito. Que história é essa de que Deus não deixou você ler a Bíblia? Isso é conversa de preguiçoso, isso é conversa de gente que não quer dedicar tempo da sua vida para a palavra. Aí chega lá, banca o super espiritual. Eu queria, até queria. Aí foi Deus que não deixou. Ah, tadinha dela, Deus não deixou ela ler a Bíblia, que peninha. Mentira, é preguiça. Apatia, como diz, ser negligente, é não ter interesse pelas coisas espirituais. Quando você tem interesse por uma coisa, você corre atrás, você se esforça. Se você quer adquirir alguma coisa, você faz hora extra, você faz serão, e não tem tempo ruim, nada te impede, você vai mesmo. Aí você coloca propósitos espirituais, esbarra na primeira dificuldade, volta para trás. Não, mas ano que vem vai, volta de novo. Quantos já falaram que ia ler a Bíblia toda e nunca passou do tal do Levítico, do Êxodo? Não, mas no ano que vem vai. Enquanto foi essa apatia, esse desinteresse pelas coisas espirituais. Porque o pior não é não ter interesse. O pior ainda, para encerrar, é achar que é normal o desinteresse. É acreditar, não, é assim mesmo. É assim mesmo. É achar normal a falta de interesse pelas coisas espirituais. Achar que é normal. Aí é o estágio mesmo da apatia, da negligência. E olha como que termina, olha como começa o capítulo 5, levando o Santo dos Santos, sumo sacerdote celestial. Olha como termina, criticando a apatia, a frieza, a negligência, o desinteresse. Vocês acham que era o meu desejo terminar o estudo de hoje dessa maneira moribunda? Não era, mas é assim que termina o capítulo 5. Estou compartilhando a frustração do autor da epístola. Quem sabe na semana que vem, o capítulo 6, esse avião sai da terra e decola, né? Eu vejo, irmão, eu rodo por aí, a gente, hoje nem tanto, claro, mas viajar, pregar em muitos lugares, cidades, estados, países. Você percebe que você está falando das coisas, você olha para as pessoas, não está entendendo nada. Aí você volta, não entendeu de novo, você volta. A mensagem que você achava que ia lá na frente, você não saiu da introdução, porque está nítido na face das pessoas. Eles não estão entendendo, eles não estão entendendo, eles não estão entendendo. É Jesus e Nicodemo. Nicodemo, você precisa nascer de novo, Nicodemo. Mas como assim eu vou entrar no ventre da minha mãe? Ué, você é mestre em Israel e não sabe isso? Ó, Jesus, não acredito. Você é mestre, tem anel no dedo, mestre, e não sabe isso? Se eu te falo dessas coisas simples, você está todo embananado, Nicodemo. O que vai ser de você se eu começar a falar as coisas elevadas? Eu vou tentar te explicar o nascer de novo, a gente fica por aqui mesmo. Tem crente que até hoje não sabe o nascer de novo. Jesus ficou espantado com Nicodemo. Você não sabe o que é isso? Mestre não sabe, pregador e não sabe, obreiro e não sabe. O pior é achar que é normal. Vamos terminar, né, irmão? Em nome de Jesus, vamos avançar no crescimento, porque, ó, tem riquezas aqui para nós. O caminho que leva ao céu está aqui, o resto aí é atalho que leva para o inferno. Não negligencie essa palavra, ame essa palavra,
Leia, medite, dedique tempo, não é gaste tempo, invista a sua vida, a eternidade, o seu destino eterno está aqui, ó. Não negligencie esta palavra. Eu já falei aqui na primeira aula, faça um levantamento, pergunte aos desviados que você conhece, os desviados todos. Vai lá e pergunta: você está desviado? Estou desviado. Só uma dúvida, você costumava ir na escola dominical? Uma vez ou outra. Você ia em culto de ensino? Eu trabalhava muito. Você ia em quê? Não, eu ia em vigília. Pergunta aos desviados, você vai ouvir isso aí. Agora, quem está no alimento sólido, quem está firmado na base, aí o vento vem, a dificuldade vem, a tempestade vem, mas ele está na rocha. Só quem está na rocha, irmão, fica de pé para a gente encerrar.